Hoje começa a nossa jornada para o bicampeonato da Libertadores da América. Não imaginava que já ia dizer isso em 2024 e espero que eu não esteja falando isso em 2025, porque esteja falando em tricampeonato. O Fluminense entra em campo aqui em Lima, de novo, reeditando o que fez no ano passado, também estreando aqui na capital peruana. Joga dessa vez contra o Alianza Lima, um time diferente, né, daquele Sporting Cristal que a gente enfrentou no ano passado. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você vai encontrar aqui neste vídeo de pré-jogo. Então, vamos ver a vinheta. Vamos rodar, aliás, ver não, né? Vamos rodar, rodar a vinheta, né? Bem, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral. E, bem, vamos começar a falar aqui do jogo, né? O jogo esse que acontece hoje, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. No horário aqui de Lima, ele é mais cedo, né? Que são 2 horas a menos, ele é 7h30. Mas no horário de Brasília, que é o que importa para você que está assistindo, jogo às 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo e do Paramount Plus. Então, dá para você ver o jogo aí onde você quiser. A gente vai estar ao vivo aqui no Raiz Tricolor com o Jornada KTO 1902, diretamente do estádio Alejandro Villanueva, que é o estádio do Alianza Lima. Então, assim, Gabriel, quero acompanhar a narração de vocês, a transmissão de vocês, mas o meu problema é delay, porque normalmente a internet chega depois. Não, vai chegar até antes, você vai ter que dar pause aqui na transmissão e depois dar o play para poder acompanhar. Então, vem acompanhar a nossa transmissão a partir de 7h45 da noite, eu, Fio e Lessa, todos aqui diretamente de Lima, trazendo o melhor clima do estádio, beleza? Fluminense e Alianza Lima vão se enfrentar pela 7ª vez. Até hoje o Fluminense nunca perdeu. 4 vitórias e 2 empates. Outra curiosidade, o Fluminense nunca perdeu estreia de Libertadores, desde quando estreou contra o Palmeiras, se eu não estou enganado, lá atrás, em 1971, passando depois por 85, 2008, enfim, toda a história mais recente do Fluminense na Libertadores. O Fluminense nunca perdeu em estreia. E, bem, que é um outro dado, é que os últimos 3 campeões da Libertadores começaram a sua trajetória em Lima. Ou seja, ou a LDU vai ser campeã, porque estreou em Lima aqui também contra o Universitário, ou então o Fluminense seguindo essa regra. Vamos embora, vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Tirando essas estatísticas, de certa maneira até estatoscas, né? Pra lá, a gente fala de uma estreia de Libertadores, cara. Se por um lado a gente estreia muito mais leve, no sentido de que a gente não tá naquele desespero pelo título da Libertadores por não ter, a gente tá porque a gente quer viver aquilo de novo, né? Então a gente não tem mais aquele peso de ser o Virgem das Américas e etc. Por outro lado, o peso da responsabilidade de ser o atual campeão aumenta e muito o peso que a gente leva dentro dessa fase de grupos. O Fluminense foi cabeça de chave, foi sorteado num grupo que tem Alianza Lima, mas não só eles, né? Tem Cerro Porteño e também a equipe do Colo-Colo, e o Fluminense foi colocado como uma equipe que vai se classificar em primeiro. Isso é um peso de responsabilidade grande. Óbvio, né? Enfim, toda a calma, todo o respeito, toda a humildade que sempre tem que ter. Mas também a gente não pode ser hipócrita, né? Acho que parte, inclusive, da atitude boa com o adversário é justamente você ser verdadeiro. O Fluminense é favoritaço nesse grupo e passa por vencer o Alianza Lima fora de casa também. É um jogo para a vitória do Fluminense. Vai comprovar isso? A gente vai ter que ver no jogo. Se não comprovar, inclusive, acho que o Fluminense não passar em primeiro é uma surpresa, e o Fluminense não se classificar é uma zebra gigantesca, se isso não acontecer nesse grupo. Então hoje começa uma jornada do Fluminense que é o mais importante jogo fora de casa, porque o Fluminense teria muita dificuldade para se classificar vencendo só os 3 jogos em casa, que são os jogos que tem a obrigação de vencer. Se vencer umzinho pelo menos fora de casa, tá praticamente classificado já. E se for para vencer umzinho fora de casa, com maior chance é esse. O time do Alianza Lima não vem muito bem, daqui a pouquinho
Tem um jornalista peruano aqui que vai falar um pouquinho com a gente, mas mais do que a questão de não estar muito bem, é uma questão de histórico. O Alianza Lima, nos últimos 12 anos, se eu não me engano, de Libertadores, venceu um jogo. E isso porque eles jogam recorrentemente os 6 jogos da fase de grupos. Então a gente está falando de um time que, apesar de jogar sempre a Libertadores, normalmente convive muito mais com o fracasso do que com a glória dentro da maior competição da América. O Fluminense vem para cá, e isso tudo que eu tô te falando é para mostrar o tamanho da responsabilidade que tá nos ombros desses jogadores que foram tão bem no ano passado. Se por um lado sai o peso de não ter o título, dessa vez agora volta um peso, vem um peso diferente, que é o peso da responsabilidade de ser o atual campeão. A gente foi fazer a cobertura do treinamento do Fluminense no centro de treinamento da seleção peruana e tinha por baixo 50 jornalistas peruanos fazendo a cobertura. É um time que chama atenção, é o time do momento, é o time que tem estrelas e precisa colocar isso no campo e transformar isso em gols e vitória contra o Alianza Lima aqui no Peru. Como vai ser escalado o time? Tem desfalque pra cacete. Vambora, vamos falar de bola em campo. Vamos lá, tá? Vou botar o nosso Tactical Pad aí na tela, isso porque o Fluminense tem muitos desfalques, tá? Vamos lá, provável escalação do Fluminense tem Fábio, o goleiro, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Santos e Felipe Melo na zaga, Marcelo na lateral esquerda. André e Martinelli como volantes, Renato Augusto no meio de campo, é o primeiro desfalque, é o camisa 10, né, Paulo Henrique Ganso, tá fora por lesão. John Arias, aí dessa vez provavelmente aberto mais na ponta esquerda, já que Keno está fora também por lesão. E o GE colocou Marquinhos como uma grande possibilidade de começar jogando. E o Douglas Costa no banco, porque Lelê entraria no lugar do Germancano, né, que é o titular da posição, mas está lesionado. E também no lugar do John Kennedy, que seria o segundo da posição, mas está suspenso. Me surpreendeu muito. O Lessa chegou a falar um pouquinho da possibilidade até do Diniz começar sem o Lelê, né, com o Marquinhos e o Douglas Costa pelo meio. Enfim, o Diniz pode surpreender. Eu já falei algumas vezes sobre o Lelê aqui no canal. Eu não acho que o Lelê seja tão ruim quanto a galera pinta, mas não acho que o Lelê também tenha o nível do Fluminense. E acho que a gente ir para a estreia da Libertadores com o Lelê é preocupante. Enfim, mostra um problema que o nosso elenco tem, seja com o temperamento ali do John Kennedy no campo, seja com lesões, no caso do Cano. Primeira vez que isso acontece, né? Enfim, mas pode acontecer a qualquer momento. E o Lelê me preocupa um pouco. A gente ir na estreia da Libertadores com o Lelê, mas também não vejo alternativas muito melhores assim também não. A gente vai falar ou de moleques que ainda estão muito verdes, ou de opções que não fariam muito sentido, como por exemplo improvisar jogador. Vamos ver o que o Diniz vai armar. Além desses desfalques que eu já citei, né? Ganso, Cano, Keno e John Kennedy, jogadores que são ali, habitam o time titular. O Fluminense também tem um desfalque do Manuel, zagueiro, tá lesionado. Na lateral esquerda do Diogo Barbosa, que tá suspenso, né? Foi expulso na final da Recopa. Enfim, vocês entenderam o final da Recopa, né? Também Gabriel Pires, jogador que jogou 2, 3 jogos e desde então tá parado no DM do Fluminense já há um bom tempo. Além desses também é a mesma coisa, o Gabriel Pires é o zagueiro Marlon também, é outro que tá fora. Vamos ver, né? A gente precisa ganhar esse jogo. Do lado de lá, do Alianza Lima, a provável escalação. Eles têm muitas dúvidas sobre a escalação. Por exemplo, o Barcos não é garantido, mas vamos lá. Campos é o goleiro, deve fazer sua estreia em 2024, né? Quem vinha agarrando era o Saravia. Ele deve voltar à posição de titular. 3 defensores, 3 zagueiros, Ramos, Zambrano e Garcês. E aí uma espécie de 3-5-2 que acaba virando um 5-3-2, um 5-4-1, né? Serna por um lado, Freitas pelo outro, Rodrigues, Cabellos, e Castillo pelo meio. No ataque, o Waterman e Hernan Barcos, sim, aquele pirata Hernan Barcos. Pode ser que o Barcos não seja titular e entre algum outro dos outros jogadores ali mais para compor o meio de campo também, se fechar um pouco mais, mas aí o Alejandro Restrepo exatamente, não deixou muito claro e a gente não tem a escalação. Vamos descobrir mais na hora. Agora, eu convidei um jornalista peruano que cobre o Alianza Lima, ou seja, um cara que tá ali junto, ali, enfim, tem conhecimento sobre o que vai falar aqui quando falar da equipe peruana, para poder falar
aqui com a gente. E eu utilizei uma técnica, né? Diversas vezes eu boto aqui, ou às vezes eu vou traduzindo na sequência, ou às vezes boto com legenda. E hoje eu usei uma técnica de um aplicativo novo que eu vi que é muito interessante, que é, além de eu legendar o vídeo, ele, com inteligência artificial, fez uma dublagem do meu amigo Marcelo, que é do Estúdio Futebol, aqui do Peru. Então assim, você vai ver uma voz que é muito igual a dele, praticamente igual a dele, só que essa voz está dublada em português. Enfim, tá aí, tecnologia fazendo o John Textor passar vergonha no Brasileirão, mas ajudando a gente aqui. Vamos ouvir o Marcelo e o que ele fala, o que ele traz sobre o Alianza Lima. Como vão, amigos do programa Jornada KTO? Marcelo Merizaldi aqui, sou cronista do Clube Alianza Lima para o programa Estúdio Futebol de Apresión, canal digital aqui no Peru, e estou passando aqui para comentar sobre os pontos fortes e fracos da equipe de Alejandro Restrepo para sua estreia internacional contra o Flu na Copa Libertadores. Alianza Lima vem com pontos fortes justamente na última rodada, ao quebrar uma série negativa de 3 jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Nacional contra os Chancas, com uma boa exibição finalmente mostrando sinais de um clube esportivo, o que era esperado desde o início do ano na equipe, consolidando uma linha defensiva, consolidando um meio-campo que teve melhor conexão entre as linhas e com um atacante como Waterman, que conseguiu marcar depois de alguns jogos sem gols. Cada jogador chega, eu acredito, em um bom estado físico e mental, que é importante neste sentido. Também o melhor jogador do time, na minha opinião por hierarquia, que é o Carlos Zambrano, ex-defensor da seleção peruana e ex-defensor do Boca Juniors, chega em um bom momento esportivo e anímico para enfrentar o Fluminense e já consolidado no esquema de jogo de Alejandro Restrepo, após estar ausente na primeira parte do ano. E também o Alianza Lima volta depois de uma ausência importante ao estádio Alejandro Villanueva Amatute, um estádio, um recinto no qual sempre se sente, geralmente na Copa Libertadores, a pressão da torcida. Então isso vai ser também uma arma fundamental. De fato, os jogadores do time, do elenco do Alianza Lima, pediram ser locais em toda a fase de grupos no estádio Alejandro Villanueva Amatute, a raiz deste sentimento que eles consideram que se efetua quando jogam de local em sua casa. Pontos negativos: não se conseguiu ainda por parte de Restrepo e sua comissão técnica encontrar e consagrar um setor defensivo que esteja de acordo com as necessidades do time. Ele tentou muitos esquemas táticos e não chega a este partido de fato com um time definido. Vai tentar um novo justamente contra o Fluminense. Além disso, não poderá contar com Adriana Rey, que é um volante estrangeiro argentino que justamente chegou para disputar a Copa Libertadores. Por uma lesão, por um desgarro, assim que será também uma baixa importante no esquema tático do professor Alejandro Restrepo. Para finalizar e comentar, ele vinha, até pouco tempo atrás, não tão sólido quanto ao seu cargo, pois havia encadeado 3 derrotas consecutivas no campeonato e sua continuidade esteve, em um momento, em dúvida. Foi ratificado de fato para esta Copa Libertadores, em sua fase de grupos. Mas não está tão sólido quanto eu lhes comento, quanto à sua continuidade. É decisiva para a sua permanência no clube nesta Copa Libertadores, assim que vem um técnico questionado, mas que espera reivindicar-se e fazer um grande torneio internacional desde amanhã diante do Fluminense. Obrigado pela oportunidade, por seu tempo e espero que tenha sido útil esta informação. Um grande abraço, fijem-se muito. Tá aí, né, cara? Primeiro, agradecer ao Marcelo, né? E aí, bizarra a inteligência artificial, né? A voz foi criada por computador. Enfim, sobre as informações que ele traz, muito importante, o estádio Alejandro Villanueva que ele fala, né, que eles quiseram jogar por lá. O Marcelo Neves, repórter do GE, esteve por lá, falou que o gramado tá... Estavam pintando o gramado, mas que tava nítido que o gramado não era muito bom. Eles estavam jogando num outro estádio, né, que é aqui perto
também de Lima, né, nessa região central de Lima, mas que quiseram ir para lá. É um estádio para 28 mil, na verdade para 30 e poucos, mas que cabem 28 mil pessoas hoje, e que mais de 20 mil tinham sido vendidos, ou seja, casa praticamente cheia, ou talvez cheia, no jogo contra o Alianza. Vamos ver como é que vai ser essa história desse jogo amanhã. Vamos falar de arbitragem? A arbitragem da partida será feita pelo senhor Andrés Matonte, árbitro uruguaio, que já apitou um jogo do Fluminense, que foi o 2-0 contra o Olímpia no Maracanã no ano passado. Então, um árbitro que a gente tem pouco a falar em jogos do Fluminense. Agora, se fica uma curiosidade para você, na KTO, o Fluminense está pagando muito bem. Tá? 1,63 é uma vitória muito provável do Fluminense dentro do jogo, óbvio, isso mostra o tamanho do favoritismo da partida do Fluminense, mas dá para você ir lá, por exemplo, também fazer uma combinada, um gol no primeiro tempo do Fluminense. É interessante o Fluminense fazer gol no primeiro tempo, ou de repente não, ou de repente você aposta que não vai sair gol no primeiro tempo e vai ficar se corroendo no sofá torcendo contra-ataque do Fluminense. E pelo menos se sair um ataque e sair um gol você fica feliz, ou se não sair você comemora a tua aposta. Enfim, se for lá na KTO, usa o cupom JORNADA, a gente sempre fala, é pra brincar, você não vai ficar rico na KTO e nenhuma outra casa de aposta, é pra maiores de 18 anos e, claro, aposte um dinheiro que você pode perder. É uma brincadeira, né? A KTO. É isso então, tá? Aguardo vocês às 7h15 na estreia da Libertadores com a nossa super cobertura. Quem viu ano passado lembra, e esse ano a gente vai fazer ainda melhor, tá? Quem estava aqui na Recopa também lembra. Nossa super cobertura começa hoje e vai se estender por todos os jogos da Libertadores, sempre estando no local da partida. Já estamos aí com passagem, hotel, tudo comprado para estar em Assunção daqui a 3 semanas, e estar lá no Chile contra o Colo-Colo na quarta rodada da fase de grupos. É isso, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu.